We're right out here, Rachel. Hey, Rachel. Hey. Drop the knife, please. No. Rachel. Drop the knife, I'm please. not dropping shit. Drop the knife. Rachel, stop. E aí pessoal, beleza? Quem tem acompanhado a página notou que esse vídeo especificamente, que eu postei há alguns dias, gerou uma certa discussão a respeito da legítima defesa, até onde ela se estende e quais seriam os limites legais que os oficiais, nesse caso específico, estariam ali extrapolando em tese. Então assim, para responder as questões dos colegas, eu resolvi fazer esse vídeo e vamos às questões diretamente. Algumas pessoas questionaram a ação dos policiais, desde advogados a alguns profissionais de segurança, e argumentaram no sentido de que houve ali, sim, um excesso por parte dos policiais. E eu vou mostrar que, de acordo com o Instituto da Legítima Defesa, a ação foi legal e perfeitamente dentro dos requisitos elencados no artigo 25. Vamos às questões para responder de forma específica. Bom, um dos colegas comentou que no momento em que a agressora sai no corredor, e lembrem-se, estamos falando especificamente desse vídeo, os policiais já estariam com as armas apontadas, E isso aí de alguma forma caracterizaria um possível excesso, porque nesse caso teria que, acredito eu, a ideia da pessoa seria essa de que deveria ter um escalonamento de força. Bom pessoal, nesse caso especificamente, claro que eu botei o vídeo só na parte principal, mas já havia ali um primeiro contato, houve um primeiro contato com a agressora, houve uma tentativa de convencê-la a desistir da possível agressão. Então, todos os policiais envolvidos já sabiam que ela estava armada. Então, sim, a arma apontada é um protocolo seguro, é um protocolo aceitável, é exatamente o que eu recomendo sempre. Se há uma arma potencialmente letal, se a arma é uma arma própria, arma imprópria, mas é potencialmente letal na mão de um agressor, você tem que estar com a sua arma em punho. Pode ser utilizado qualquer outro tipo de equipamento? Pode, mas a arma de fogo tem que ser o fator principal ali no momento da utilização do armamento secundário, que geralmente é um armamento de menor potencial ofensivo. A arma de fogo é o primeiro nível de força a ser apresentado. Se temos uma agressão potencialmente letal, você não pode brincar com isso, você não pode dar sorte ao azar. Então, está correto, não há nada de errado nesse protocolo. E vamos à segunda questão. Exatamente, a segunda questão é tratando da possibilidade de ter utilizado uma arma de choque. Pessoal, esse tipo de armamento de menor potencial ofensivo, que são os equipamentos elétricos incapacitantes, eles sim podem ser utilizados. No entanto, é como eu falei, eles são utilizados quando não há uma agressão atual ou iminente. Pelo menos esse é o correto. Se você espera ser agredido para utilizar esse equipamento, saiba que esse equipamento pode falhar de diversas formas. Tanto o equipamento em si quanto a sua aplicação. Às vezes o equipamento funciona de forma perfeita, no entanto, ele não tem o resultado esperado. Isso por questões alheias ao próprio agente. Ele pode fazer o disparo da forma correta, na distância correta, no entanto, às vezes a própria vestimenta ou adereços que o agressor possa estar utilizando vai impossibilitar que esse equipamento seja aplicado de forma eficaz. Então você vai ter um equipamento na mão fazendo um barulho de choque, mas o agressor vai continuar em sua direção e você vai morrer, muito provavelmente. Principalmente em uma situação como essa. A agressora estava completamente descontrolada e ali não havia o que fazer. Você poderia utilizar armamento de choque? Poderia, mas a arma tinha que estar do seu lado a pronto uso, entendeu? Então assim, isso não interfere em legítima defesa, havia uma agressão potencialmente letal, então não há o que se falar em excesso nesse caso. Vamos ao terceiro argumento. Bom, e o terceiro argumento é um clássico, poderia ter atirado na perna ou no braço. Pessoal, é o seguinte, primeiro que as pernas e os braços, a depender do tipo de ferimento, podem sim ser locais onde a pessoa teria um ferimento letal. Então, atirar em perna e em braço não muda muita coisa. A questão é que, muito possivelmente, você não vai conseguir acertar a perna e o braço. São alvos micros, estão em movimento e nem mesmo o policial tem um treinamento específico. Um colega chegou a treinar, mas o treinamento serve para isso. Não, o treinamento não serve para isso, porque o alvo nem perna nem braço tem. Mas por que não tem perna e braço? Porque já é concebido, já está ratificado em toda a doutrina de tiro, doutrina de balística,
que perna e braço não são alvos a serem considerados em uma situação de agressão, principalmente como essa, que é uma agressão altamente letal. Então, assim, nesses casos, deve-se buscar os alvos macros, que são tórax e cabeça. Por isso que você vai ver lá sempre, pelo menos o clássico, né, de um alvo de tiro, é um tórax e uma cabeça, que justamente são os alvos que os policiais devem atentar, são os alvos que eles devem buscar em uma situação como essa. O quarto argumento é de que eram 2 policiais e os 2 estavam armados com arma de fogo e os 2 estavam atirando ao mesmo tempo. Bom, isso não interfere em nada em legítima defesa, não há excesso por causa disso, porque simplesmente os 2 estavam agindo em legítima defesa. Aparentemente, a mulher estava se dirigindo a um deles. Esse estava agindo em legítima defesa própria. E o segundo policial em legítima defesa de terceiro, que seria legítima defesa do outro policial, que seria o primeiro a ser atacado. Então, se não há o que se falar em excesso, porque eram 2 pessoas atirando. Poderiam ser 3, 4, 5. O fato é que havia uma agressão iminente e essa agressão foi cessada. E se você observar, a repulsa, ou seja, os tiros que foram dados pelos policiais, cessaram justamente no momento em que a mulher, a agressora, ela demonstra um padrão de incapacitação. No momento em que ela cai completamente desfalecida, realmente a repulsa é cessada. Então não há o que se falar em excesso. Ali foi respeitado o Instituto da Legítima Defesa de forma cirúrgica, né? Até incrível, porque não é sempre que a gente vê a repulsa ser cessada de forma tão específica, tão perfeita. Se você observar o vídeo, no momento em que ela cai, é cessado os disparos, né? E poderia ter continuado? Poderia. Há vários elementos jurídicos que respaldam a continuação da repulsa em situações como essa. Eu não vou me alongar porque eu teria que explicar muita coisa em relação à neurociência, em fisiologia do combate. Então, assim, nesse caso específico, não há que se falar em excesso por causa de 2 armas, por causa de 2 pessoas atirando ao mesmo tempo no agressor. E tem sempre aquele argumento de, foram mais de 2 ou 3 disparos, então há sim um excesso. Não, pessoal. Legítima defesa é utilizar os meios necessários, claro, de forma moderada, para repelir, para cessar injusta agressão, atual, iminente, a direito seu ou de outro. Então, assim, havia uma agressão, essa agressão era iminente, e era a direito próprio e de terceiro, no caso ali, na visão dos 2 policiais, e era potencialmente letal. Então, o armamento letal, a investida letal, ela é perfeitamente justificada. E não importa o número de disparos. Se houve 1 ou 2 disparos, ou 15 ou 16 disparos, não há qualquer caracterização de excesso no número de disparos, especificamente. O excesso se dá quando a agressão é cessada de forma inequívoca e a pessoa continua desferindo disparos, golpes, facadas, o que seja, o meio que ela possa estar utilizando, isso não interfere. A questão é a atualidade da agressão. Se existe agressão, se ela é atual ou iminente, a legítima defesa ela está ali justamente para que a pessoa possa garantir a sua vida, a sua integridade física ou dos seus bens. Então, se há agressão, a repulsa pode continuar. Cessou a agressão, é necessário que se cesse a repulsa, podendo aí sim o agente incorrer em excesso. Não há que se falar em excesso neste caso, senhores. Não é número de disparos, não é número de pessoas. Basicamente, como o nome já diz, o excesso na defesa. Se o agressor já está no chão, não representa risco nenhum, obviamente não cabe ao agente, ao particular, continuar a repulsa. Então, que fique claro, se tiver alguma dúvida, podem mandar aqui. Eu vou responder em vídeo, né, se for o caso. Mas basicamente é isso, pessoal.